Como muita gente me pergunta o que aconteceu, eu prefiro fazer um vídeo, porque esse lugar de dor que eu tô agora, eu não quero voltar. Várias vezes eu quero voltar ao lugar da saudade. Então já prefiro acabar com o assunto, falar logo. E é mais fácil que eu explicando sempre, né? E pra homenagear o Silva, eu não vou falar o que aconteceu, eu vou contar a história do Silva. O Silva eu peguei com 12 semanas na República Tcheca, em 2016. Era a época da minha vida que eu tava assim muito bem e eu tinha conseguido o emprego que eu queria, eu tinha conseguido fazer a carteira de identidade, a carteira de motorista. Peguei um carro e eu falei, não, quando eu tiver a carteira de motorista, carro e tal, eu vou pegar um cachorro. E aí eu sempre quis um Cocker Spaniel, né, com aquelas orelhonas bonitas. E aí eu procurei e eu achei na República Tcheca, né, aqui fala-se muito mal da República Tcheca, porque muitos animais são traficados, são fábrica de animais e tal. Mas eu tive a sorte de encontrar uma família no interior da República Tcheca, muito amável. Ele nasceu numa fazenda, cavalo, com outros animais. E aí eles criavam Cocker Spaniel e eu fui na fazenda, eu conheci a mãe dele. O Silva foi o último a ser buscado, né, a ser entregue, porque eu viajei, eu não queria pegar ele antes da viagem, então a pessoa que foi me entregar, a dona, né, ela quase chorou, não queria me entregar, porque ele era o último, e ela mandou foto desde o nascimento, então eu tenho foto desde o primeiro dia do Silva até o último dia do Silva. E aí, enfim, ele ficou comigo. E quando eu peguei o Silva, eu tava dentro de um relacionamento. Essa pessoa também foi comigo para pegar o Silva. Eu morava num apartamento mini ovo e trabalhava e levava o Silva comigo, que também era uma coisa que era importante, poder levar o Silva comigo, né, pro trabalho. O que aconteceu nesses 10 anos? Primeiro, eu tive que mudar de apartamento. Então, quando eu mudei para um outro apartamento, que era até maior, eu senti o Silva, ele começou a espirrar com uma alergia, uma coisa estranha. E aí eu saí do emprego onde eu tava para um emprego que eu não podia levar mais o Silva. Então ele tinha que ficar uma boa parte do dia em casa. Eu até diminuí a carga horária para poder ele não ficar tanto tempo sozinho. Isso era um problema, porque lá tinha bastante e tal. O meu antigo relacionamento acabou, né? Então, eu lembro que nos primeiros dias, do lado da cama que o meu ex ficava, o Silva ficava deitado assim, né? Ele nunca deitou comigo na cama, não gostava. Mas ele deitava assim na beirada, assim, onde o meu ex ficava. Então, ele sofreu muito quando o meu ex foi embora. Aí, eu entrei num novo relacionamento. E, primeiramente, o Silva não aceitou o meu marido. Ele lutou muito, meu marido lutou muito para conquistar o Silva, mas assim, como o Silva também não mostrou tanta resistência, eu sabia que ele era o cara, né? E aí a gente eu mudei de novo de apartamento para apartamento maior ainda, até que esse apartamento que ele não achou tão ruim, né? Não reclamou tanto. E aí veio o Bruce. Que a gente pegou o Bruce justamente por quê? Porque o Silva, ele era um cachorro muito apegado. Mas é um cachorro que precisava de atenção, mas não é assim, porque eu falava que ele queria ficar embaixo da minha pele. O Silva precisava de muita atenção, muito grude, muito grude, muito grude, muito grude. E aí a gente pensou, pô, se a gente tiver o segundo cachorro, ele vai brincar com esse cachorro, e aí ele vai se distrair mais, aí ele não vai ficar tão grudado, ficcionado na gente, né? Ele vai conseguir interagir com outro cachorro. Não, ele não se adaptou ao Bruce. Ele rejeitou o Bruce, assim. Agora, pro final, ele até aceitava, né? Você tá aqui, você existe. Mas ele nunca foi amigo do Bruce. Tanto que muitas vezes eu tive que deixar ele na pensãozinha, né? Pra ele, quando eu viajei. E eu deixava os dois em casinhas separadas, porque eu ficava, não. O Silva, ele odiava o Bruce muito perto dele. Então, assim, eu falei, não vou deixar ele 24 horas junto na mesma casinha, na mesma casa. E aí a pessoa lá já sabia, tal, disso tudo. Enfim, o Silva, ele tinha uma personalidade muito forte mesmo, e ele era um cachorro que ele precisava extremamente de atenção, de muito amor, de muita atenção, mas a um nível muito diferente de outros cachorros, né? A gente já percebia isso. Aí, eu engravidei, e já na gravidez, o Silva começou com uma tosse.
tosse, 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 tosse. Levei várias vezes ao médico. Isso tudo da história, tudo sobre indo ao médico e tal. Teve várias doenças ao longo da vida. Eu mudei a alimentação dele. Eu cozinhava pro Silva. Então, uma vez no mês, minha mãe, ela esteve aqui, ela me ajudou o dia inteiro cozinhando para um mês, congelava tal. A comida dele era comida que eu mesma fazia. Ele teve problema nos rins, teve problema no fígado e tal, mas sempre tratando, sabe? O médico, inclusive, a minha mãe trouxe presente pro médico, de tanto que a gente ia pra lá, que ele já nos conhecia, gastei uma nota. Enfim, com a gravidez veio a tosse, aí o médico até chegou um tempo, primeiro pensou que era uma ficção na garganta, aí tratamos, aí continuava tossindo. Aí eu lembro que eu deixei uma vez na pensãozinha, aí a minha falou, Monique, ele não tosse quando ele tá aqui. E aí, para quem acredita ou para quem não acredita, nós chegamos a uma etapa da vida que a gente já estava tantas vezes indo ao médico e o Silva sempre doença, que a gente fez o que se chama aqui de tia comunicação, que é uma médium que se se comunica com os animais. E aí ela fez a comunicação com ele e virou e ele falou que não tá conseguindo receber atenção do jeito que ele queria mais atenção, que ele não se sente parte da família. E a gente ali tentando, né, dar atenção máximo, assim, nossa rotina sempre levava eles todo dia pra passear, a gente já levou em várias viagens, a gente resolveu não levar em tantas viagens, mas a gente levava pra passeio, inclusive no aniversário dele de 10 anos, que eu cheguei até a postar uma fotinha, a gente foi à República Tcheca, não por causa dele, claro, mas a gente levou ele, foi o último passeio que a gente levou ele. Então a gente tentava fazer de tudo, né? Mas ele ainda queria mais atenção do que a gente podia dar. E obviamente com a chegada do meu filho, a atenção diminuiu. Não tenho como falar que é igual. Não tinha como igual, porque tinha aquela prioridade da criança, mas eu tenho inúmeras fotos dos cachorros com o meu filho. Eu nunca pensei jamais em dar meus cachorros por causa da chegada do meu filho. Sempre cuidei. E, claro, mas não tinham ali mais para dividir a atenção. E eu pensei, pelo fato de eu estar em casa, que ia ser melhor, porque antes ele ficava sozinho, né? Uma parte do dia e tal. Mas eu e meu marido sempre tentando minimizar o tempo. Meu marido, eu saía mais cedo, meu marido mais tarde, e eu chegava mais cedo e tal, para evitar o tempo deles ficarem muito tempo sozinhos. Mas quando chegou a criança, aí eu vi que realmente ele não se adaptaria mesmo. Ele assim, renegava um pouco meu filho, tentava, assim, não era genuína aquela coisa de cachorro, de ir pra criança. Não era. Ele chegava, olhava tal, virava as costas, ia embora. Diferente do Bruce, que tem muito mais interesse no Dominique, que vai muito atrás. Mas mesmo assim, o Dominique era mais grudado no Silva do que no Bruce. Então essa foi a história do Silva, e aí chegamos ao momento crucial que eu estava indo várias vezes ao médico, era doença em cima de doença, doença em cima de doença, doença em cima de doença, até que chegamos num diagnóstico de uma doença autoimune, porque o focinho dele começou a ficar bem machucado, e aí o médico falou que era uma doença autoimune, que eu não lembro o nome aqui, e que era uma doença grave, mas que tinha tratamento. E aí eu procurei na internet informação e tal. Então a gente começou com tratamento de corticoide em maio. E aí eu já fiquei um pouco receosa, né? Corticoide, mas ele falou, não, tal. E na internet também tava falando, não, que tem ia continuar bem e tal. E só que eu senti que ele não reagiu muito bem ao corticoide, não tava tomando. Não tá melhorando, estabilizou, era para regredir a doença, mas não regrediu, ela só estabilizou. E aí sempre, uma vez na semana, a cada 2 semanas, ir ao médico, até que há 2 semanas ele apareceu com as glândulas, o linfa, não sei o nome, enfim, apareceu bem assim inchado. Aí eu fui ao médico, aí o médico falou, isso aí é sinal de uma infecção, o corpo trabalhando com uma infecção. Espero eu que seja com relação a essa doença, né, essa infecção, porque pode ser também um linfoma, ou seja, um câncer muito agressivo que sem chance de cura. Você só trabalha com o tempo. E aí eu já dei aquele susto, né? Foi até quando eu gravei aquele vídeo, eu costumo postar depois, falando de quem tava doente e tal. Que tá doente, não, que não tem animal de estimação, porque dá um trabalho. Então, assim, nos últimos tempos a gente
fez de tudo, a gente não negligenciou em momento nenhum, foi tentando levantar ele. Ele sabia que ele já estava com o diagnóstico da doença autoimune. Aí esse diagnóstico poderia ser câncer, mas falou que não era câncer, mas que poderia ser câncer, mas ainda não era câncer. Aí a gente já ficou meio abalado, né? E, enfim, começou uma preparação na cabeça, mas assim, ele era aquela coisa, ele pensava que vai durar meses, né? Meses. E aí foi o que na quarta-feira apareceu assim, duplicou o tamanho dessa glândula, né? E aí eu fui ao médico, e o médico fez ultrassonografia, aí abriu e falou: ah, não, isso aqui é um abscesso, né? Tá cheio de pus, tá é uma infecção, uma inflamação, mas eu vou tirar, vou fazer sucção e vai ficar tudo bem. E assim ele fez. E aí eu fiquei super feliz. Eu lembro que eu falei com meu marido: o Silva vai incomodar a gente ainda mais tempo, graças a Deus não é câncer. E o médico também falou: melhor que isso que ser câncer, né? Muito. Aí eu voltei pra casa feliz da vida, tal. Ele falou: não, você vai voltar no sábado, tal, tranquilo. Ele tá medicado. E aí, só que foi quarta, e na quinta tava tudo bem. Aí na sexta, à tarde, ele já não comeu. Já começou a ficar meio mole, eu não queria andar, ficar estranho. Pela primeira vez na vida, eu liguei pra esse médico de noite. Falei: olha, ele não tá bem, que eu fiquei com medo também, né, dele ter uma infecção generalizada, já que, né, negócio com pus. O médico: não, ele tá com antibiótico, não pode acontecer nada. Aí eu levei ele no sábado. Aí o médico olhou e falou assim: nossa, que estranho, porque não era pra estar assim, né? Porque eu fiz de antibiótico, tá? Na verdade, o problema é pra ter terminado. E aí, o Silva, na segunda de manhã, faleceu. Falência múltipla dos órgãos. O médico falou que quando ele fez exame de sangue no sábado, o médico já pediu para internar, porque falou que queria olhar de mais perto, para observar, ficar em observação. Falou que já no sábado, quando chegou o exame de sangue, ele já reparou que não estava bom, que estavam todos os níveis alterados, muito alto, infecção muito grande. E no domingo à noite ele já sabia que não ia demorar muito, mas ele não quis me ligar, porque falava: você com criança e tal, preferi não ligar. E aí de manhã ele ainda acordou, mas foi embora. Então, aí o médico eu fui lá, me despedi dele. Essa mãozinha dele da última vez. Eu achei tão bonito aqui, né? A gente fala muito de frieza, mas eu achei tão bonito a conduta médica daqui, do veterinário aqui. Eu não esperava, me surpreendeu, graças a Deus. Ele preparou um lugarzinho, colocou ele lá pra eu ver, pra me despedir dele. Porque na hora que ele ligou, eu esperava que, eu vou buscar o Silva. Ele tava falando pra ir buscar, e ela falou: não. Não, ele foi embora. Ele falou: não, com essa doença autoimune, o sistema dele não aguentou, a inflamação foi muito forte, ele não aguentou. É uma pena, 10 anos a gente podia, né? Mas a gente fez tudo que a gente pôde, mas não dou, e realmente não põe a culpa no médico. Era pra ser do jeito que foi. Eu reparei que nos últimos meses, realmente, por causa da questão da atenção dividida, ele não está assistindo bem. Eu tenho certeza absoluta, eu e meu marido, a gente não negligenciou ele de jeito nenhum, mas é como uma pessoa. É uma alma. Ele queria mais do que eu podia dar. Eu dei o meu melhor, eu dei tudo que eu pude. Eu tava ali já daqui, meu Deus, essa conta desse médico é enorme, mas eu ia pagar. Eu pagaria. Mas ele queria mais, e eu não tava mais ali conseguindo dar, e eu tava vendo que ele tava sofrendo. Que ele tava sofrendo com essa falta, sabe? E como ele chegou pra mim, éramos só nós dois. E aí, em 10 anos, a gente virou 5. Foi muito pra ele. Ele não aguentou, entendeu? Assim, eu nunca pestanejei em dar ele pra alguém. No final, eu estava brincando com a minha mãe sobre isso, mas no final da vida idosa, a gente jamais faria isso. Mas ele precisava de uma coisa que eu já não podia mais dar. Então essa foi a última lição que o Silva me deu, que eu vou guardar até hoje mesmo. Tinha alguma coisa que eu ia fazer, que eu falei: fulano, aí eu lembrei, essa é a lição que o Silva veio me dar. Eu não posso exigir das pessoas o que elas não podem dar, nem que elas não queiram, que às vezes não podem dar. E o Silva
também muito importante esses 10 anos da minha vida, porque ele salvou minha vida uma vez. Teve uma vez que eu tava muito triste dentro desse relacionamento, a gente tinha terminado e eu tava num túnel com o Silva no carro e eu pensei assim, puxar o freio de mão. E aí eu lembrei, não, o Silva tá no carro, ele não merece isso, e não o fiz. Então, o Silva salvou minha vida também. E é isso. Eu falo do Silva como se eu tivesse falado de um cachorro. Ele foi muito mais do que um cachorro. Ele fez muito mais do que muita gente. Do que muita gente que anda de duas pernas. Ele foi muito melhor do que muita gente. Então ele era só mais o Silva. Mas era o meu Silva. E eu vou lembrar dele pra sempre. A gente não pretende substituir, botar outro cachorro. Não pretendemos. A gente não pretende. A gente tem o Bruce, que a gente vai cuidar com muito amor e carinho. Da mesma forma, até o final dos dias. E vai ficar a lembrança do Silva. Ele tinha características próprias, ele era forte, ele dominava o espaço. Silva ganhava espaço. Todas as vezes que a gente ia passear, que parecia alguém novo. Nossa, que lindo, cachorro lindo. Na quinta-feira eu dei um banho nele, porque tá aquela resto do procedimento. Então assim, hoje quando eu me despedi dele, ele tava limpinho, macio. Passa a mãozinha dele, tá bem macio. Gente, ter pet é isso. Eles vivem pouco, mas é um período intenso. Muito mais intenso do que com muita gente. Então quando eles partem, fica faltando um pedaço. E hoje eu tô sofrendo, mas eu sei que isso vai passar. E que vai ficar a saudade da personalidade dele. E pra mim também fica as lições que ele me deu. A certeza que eu fiz o melhor que eu podia. Eu sei que tem muita gente filha da puta que abandona o cachorro quando tem filho. Eu jamais pensei em fazer isso. Mas é isso, quando a gente muda muitas vezes de vida, né? E tem um pet, o animal às vezes não aceita, não acompanha. Eu já julguei gente que deu para o familiar, né? Porque não conseguiu ter em casa, porque fica difícil. O animal, ele tá acostumado com outra vida nossa e às vezes ele sofre. Esse é o caso essa história do meu Silva, mas enfim, é assim, né? E eu gostaria que ele tivesse aceitado melhor a chegada do meu filho para somar, mas ele achou que ia dividir. Enfim, mas eu dei o meu melhor para ele. Eu acredito que ele tenha tido uma vida excelente. O Silva foi em tantos países, o Silva foi até Paris. O Silva foi a Paris. Enfim. Obrigado, Silva. Tá aqui olhando o céu. Espero que ele esteja assim, bem feliz no lugar, pulando, saltitando, balançando o rabinho. E quem sabe, talvez nas estrelas que se encontrem, eu vou ficar muito feliz de ver de novo, Silva. Essa é a história do Silva.